Eu sou Erondir de Paula Lopes, nasci no município da Lapa, no estado do Paraná, né? Meus pais, meu pai Antônio de Paula Lopes, minha mãe Edelvira Paisani Lopes, meus avós paternos Teófilo Lopes e Luísa Schwartz Lopes, os maternos Pedro Santana Lopes e Carmelina Paisani Lopes. Uma mistura aí de um pouquinho de russo, um pouquinho de italiano e brasileiros também, né? Minha infância foi, eu diria assim, bela infância, porque tinha criações, papai plantava roças e tinha criações, tinha porcos, tinha cabrito, tinha cavalos para a gente montar. Então a gente desfrutava, sabe, dessas coisas para criança, para adolescente, muito legal. Pertinho do lado do Rio Iguaçu, naquele tempo era uma água limpa, cristalina, que a gente podia nadar, tomar banho, brincava, muito bom. Naquela época, isto até mais ou menos 1950, no Rio Iguaçu tinha navegação. Tinha navegação. Os empresários do ramo de erva mate, de madeiras, né? Então eles tinham seus próprios, digamos assim, naviozinhos, os quais os moradores da região chamavam os vapor, né? Leão Júnior e outros aí da região. Então isso chamava atenção para a gente que morava na região e até um certo comércio, porque eles compravam lenhas para mover as máquinas daquelas embarcações, né? E transportavam então erva mate e madeira e traziam até de São Mateus do Sul até Porto Amazonas. Lugar muito bom, a gente gostava demais. As dificuldades tinha, por exemplo, para estudar. Então, como eu morava no município da Lapa e estudava no município de São João do Triunfo, tinha que cruzar o Rio Iguaçu. Então, essa travessia era uma canoazinha lá, né? Muitas vezes, época de muita chuva, enchente, não dava para atravessar, então tinha que interromper as aulas para depois continuar. Lá eu estudei até a 4ª série. Bom, aí já nos meus 20 anos, 21 anos na verdade, nós saímos de lá. Papai resolveu vender as propriedades e ele sempre preocupado com o futuro da gente. Só tenho uma irmã, ele só tinha então 2 filhos, né? E eu, mais velha, ela é 7 anos mais nova que eu. E então viemos para Curitiba. Aqui eu vou procurar trabalho, né? Minha escolaridade era fraca, digamos assim, mas eu precisava também estudar, mas para estudar tinha que trabalhar. E o estudo não tinha. Hoje, digamos assim, hoje tem uma facilidade para estudar, naquele tempo não tinha. Não tinha mesmo, estavam criando alguns cursos, tinha até o artigo 99, que se estudava em casa e tal, né? Mas logo em seguida, aí pelos anos 70, acredito eu, começou o supletivo, né? Então aí a gente teve oportunidade. Eu mesmo vim a repetir a 4ª série, né, num grupo escolar, Dona Carola, aqui no bairro, aqui pertinho, em Curitiba. E depois disso eu fui fazer o ginásio, já fiz no Colégio Positivo. O Colégio Positivo estava iniciando as atividades naquela época. E fiz até o 2º grau ali também. Muito bem, nesse inteirinho eu já estava trabalhando no Correio. Prestei um concurso e fui trabalhar no Correio, carteiro. E essa história do Correio, eu considero assim o Correio, sabe, na minha vida, uma faculdade, onde aprendi muito, muito mesmo, gostei muito do trabalho, uma grande empresa, sabe? Naquela época ainda era o antigo DCT, tinha muitas dificuldades para promoção, para qualquer coisa, mas a atividade
dos 30 anos que trabalhei no Correio, a que mais me marcou foi de carteiro. Trabalhei 3 anos, praticamente 4 anos como carteiro. Porque você imaginar, assim, naquela época que não tinha o Código de Endereçamento Postal, CEP, né? Então você pegar uma carta, ela, às vezes do exterior, ou de qualquer um outro, até daqui, do Brasil mesmo, né? E você então localizar a rua, onde que é essa rua, em que bairro que é. Então tinha os especialistas, os carteiros eram os especialistas. Naquela oportunidade, naquela época, tinha em Curitiba apenas 71 carteiros. Era 71 carteiros. Então era uma dificuldade muito maior para quem estava iniciando, para você aprender, né? Esse trabalho de você reconhecer ruas e tudo mais. Então é um aprendizado assim, sabe, de todos os dias você estava aprendendo coisas, né? E para gente estranho de Curitiba, você não imagina a dificuldade, a coisa era muito complicada. Bom, nessa época, em 1968, a gente distribuía, entre tantas coisas que distribuía, jornais também, né? Mas distribuíamos a revista que era da TV Programas. Então, a televisão surgindo naquela época, não tinha tantos curitibanos com televisão, mas os que tinham e eram assinantes da TV Programas, então ela recebia semanalmente a revista com a programação da semana, né, para as pessoas então acompanharem. Esta revista ela abriu assim um espaço de conhecimento, de identificação dos endereços, muito mais cedo do que a chegada do Código de Endereçamento Postal, o CEP. Porque o diretor desta revista, com uma pessoa especializada lá do Correio, que prestava algum serviço para ele, eles codificaram. Então, codificando, essa pessoa já nos entregava a revista no Correio na nossa mesa, cada carteiro. Então, recebia o seu pacotinho da revista lá, com um código. Então, ali estava exatamente as revistas daquele setor, daquele distrito para entregar. Bom, eu, então, começando, aprendendo, né, e os carteiros naquela época, as pessoas já a maioria com mais de 50 anos de idade, e com anos de casa, e acumulava-se férias, porque não tinha como substituir, uma dificuldade, sabe? Então eu fui aprender um distrito que iniciava aqui praticamente no Centro Cívico, fazia o JuVV e o AU. Andava-se bastante, não era uma área que dava muitas correspondências, mas TV Programa tinha bastante. Então o carteiro, o titular do distrito, me ensinou, mas eu não conhecia Curitiba, até você, sabe, memorizar tudo aquilo era uma dificuldade. E justamente numa sexta-feira, ele saiu de férias. E eu querendo, sabe, aquela coisa, não, eu já conheço, eu faço e tal. E nesse dia, então, tinha TV Programas. Puxa, eu tinha uma sacola, aquela sacola tradicional que o carteiro usava, né? Aquela sacola cheia, 2 pacotes e mais um pacote que eu organizei só das revistas. Mas eu achei que estava tudo bem organizado e tal. Tomei o ônibus na Praça Tiradentes e quando desembarquei na Rua Mauá, começava ali a minha entrega. Aí cheguei no primeiro endereço para tirar a revista, quando eu puxei, caiu toda a revista na calçada. E aí então, eu já fiquei nervoso, eu sou um pouco agitado para essas coisas, sabe? Tive que sentar na calçada, organizar todo de novo, enfim. O trabalho que o carteiro titular fazia, digamos assim, até umas 5 horas da tarde, eu fui até às 8 da noite para concluir. Então, esse foi a gente gostaria naquela época que tudo viesse como aquela revista, porque daí não tinha muita coisa para triar, né? Já estava mais ou menos pronto. Aí o Código de Endereçamento Postal veio bem mais tarde, né? Mas assim, do trabalho de carteiro, eu tenho as melhores recordações, sabe? Porque aquelas pessoas antigas que a gente substitui, eu e mais os colegas que entramos na oportunidade, a gente substitui eles nas férias.
Então tem algumas coisas assim muito interessantes para os dias de hoje. Na rua Mateus Leme, a altura mais ou menos, número 500 e alguma coisa, não me recordo exatamente o número, então tinha um prédio, uns 4, 5 andares, e no último andar morava uma senhora, e ela recebia quase que diariamente correspondências. E o carteiro que atendia ela, o seu bem-vindo, já um senhor também lá dos seus 60 e alguma coisa, gordo, ele, fortão e tal, ele combinou com essa moradora que quando ele chegasse para entregar a carta, não tinha uma caixinha de correio, nada, tinha que entregar na porta dos apartamentos. Ele chegava, entrava na porta do prédio e dava um assobio. Assobiava. E ela escutava e eles combinaram. Ela descia 2 andares e ele subia 2 lances de escada também para entregar a correspondência para ela. Sabe? Era uma amizade. Isso era, sabe, desse mesmo carteiro, desse mesmo setor, na Avenida Cândido de Abreu, tinha um endereço que ele chegava pelos fundos da residência e ele batia na porta e a pessoa já atendia ele e dizia: agora o senhor não vai fazer a volta no quarteirão, o senhor entra, cruza por dentro da nossa casa, já sai no outro, já saía na Cândido de Abreu. E isso ele fazia. E quando eu fui substituir, ele me apresentou para essas pessoas e disse: esse menino é da minha inteira confiança, vai fazer exatamente como eu faço. E então eu também passava por ali. Sabe, muito interessante essas coisas assim, porque as pessoas tinham respeito pelo trabalho dos carteiros, sabe? Um respeito. E os carteiros também ficavam, aquilo parecia uma família. Esse senhor que estou me referindo, ele era uma pessoa assim, sabe, muito simpática. E ali naquela região tinha um sapateiro. Ele comprava uma tribuna e levava para o sapateiro todos os dias. O sapateiro lia a tribuna e ele comprava do bolso dele e levava para o sapateiro. Porque o sapateiro tinha um parente na região metropolitana, não sei exatamente onde, que todo final de ano, época de Natal, ele comprava um leitão para ele, com a família, e um para o carteiro. Então essa troca era espetacular, sabe? Coisa assim, muito interessante. Essas pessoas foram assim marcantes para a carreira profissional da gente, sabe? Uma coisa também, no dia que eu comecei a trabalhar no Correio, dia 4 de maio, e era um sábado, quando eu cheguei ali no Correio Velho, como nós dizemos, na Rua 15, e cheguei na sala, aí alguém perguntou o que eu queria, e eu disse que eu queria falar com o chefe dos carteiros. Veio um senhor muito simpático, o senhor José Martins, e eu disse para ele: estou me apresentando para trabalhar. Aí, Soja, venha, pode entrar, seja bem-vindo. Vou te apresentar para alguns colegas. À esquerda tinha um senhor com a mesinha dele, um carteiro, e o chefe disse para ele: Silveira, eu quero te apresentar um menino que está começando hoje aqui. Esse carteiro levantou e me apertou a minha mão e me deu um abraço. Seja bem-vindo, meu filho. Este trabalho é para vocês que são jovens, estão chegando. Nós já estamos velhos, já estamos cansados. Esta pessoa, ele foi impressionante, sabe? Porque ele mais tarde, ele foi convidado a gerenciar um serviço novo que ocorreu naquela oportunidade, já quase chegando na mudança do antigo DCT para ECT. Este foi o primeiro serviço que o Correio criou em moldes de empresa, que era o CIED, Serviço Especial de Entrega de Documentos. E foi escolhido esse senhor, esse carteiro, para ser o gerente. E entre alguns colegas que ele escolheu para fazer parte da equipe, ele me escolheu. Então trabalhamos juntos por mais de 10 anos. E eu então fui trabalhar com ele, e a minha primeira chefia foi nesse serviço, e eu acabei substituindo ele como gerente, depois de aproximadamente uns 6 anos que ali trabalhamos, sabe? Um grande amigo, um senhor assim que, sabe, eu aprendi muito com ele. E quando nós começamos o trabalho, ele disse: volta a estudar. Volta a estudar, eu quero você indo para a escola toda noite, vai estudar. Então, uma pessoa que incentivou, um amigo do coração, saudoso, hoje em dia,
Eu só tenho as saudades do seu José do Carmo Silveira. Bem, então, como eu disse, o Correio é uma grande empresa, né? Foi, assim, para mim, histórico. Tá? Trabalhei lá praticamente 30 anos. Né? Então, fiz a minha carreira profissional ali, digamos assim, as oportunidades que surgiram, a gente estava presente, né? E comecei como carteiro e saí como instrutor de treinamento. Passei praticamente por todas as áreas do Correio. Gerente de agência, da agência central, implantação de centro de distribuição domiciliária, né? Além disso, deixei assim uma quantidade de amigos assim enorme, né? Pessoal que trabalhava com a gente. E depois, na área de treinamento que eu fui, então a gente estreitou ainda muito mais essas amizades com essas pessoas e tudo mais, sabe? Então foi um período assim de trabalho, dificuldade como qualquer outro trabalho tem, né? Mas a gente também mais jovem, e isto é uma coisa que o jovem precisa de hoje, precisa, eu já digo assim, encarar estas coisas. Hoje ter um bom trabalho relativo, salários ou coisa assim, mas a pessoa precisa ter um foco, precisa se dedicar e encarar, né? Encarar com coragem e enfrentar. Tivemos dificuldade? Claro que tivemos. Salário muitas vezes, uma série de outras coisas, mas a gente vai passando e de repente você viu que deixou um rastro, né? Que valeu a pena. Eu não fiz uma faculdade, porque eu já não era tão jovem quando vim para Curitiba. E o tempo também passa muito depressa e eu me dediquei muito ao meu trabalho. Então, quando eu concluí o 2º grau, aí naquela de fazer cursinho e tudo mais, os meus filhinhos já estavam começando a ir para a aula, sabe? E não se tinha uma facilidade para uma faculdade, como tem hoje. Não era fácil, não. E eu preferi, daquela época, que eu investisse nos filhos, né? E eu tocava a minha vida como o estudo que eu tinha. E graças a Deus deu tudo certo. Eu sou casado com a Jucirene. A Jucirene é uma pessoa maravilhosa que eu conheci no Correio também. E ela ficou muito pouco tempo, nos casamos. E nós temos 3 filhos. O mais velho é o Erondir de Paula Lopes Júnior. Ele é casado, me deu um netinho e no início do ano vem a Helena. Nós estamos na expectativa da neta, né? E o Júnior é engenheiro. E o 2º filho é o Vinícius. O Vinícius é formado em Direito, é funcionário do Tribunal de Justiça. E o caçula é empresário. Ele fez um curso na área de... ele é fisioterapeuta, exerceu mais ou menos uns 2 anos a profissão e depois ele resolveu mudar, e mudou para outra área totalmente, mas ele hoje é um rapaz bem sucedido. Eu tenho muito orgulho deles, porque são filhos assim, de muito respeito, sabe? Temos uma grande amizade entre nós, família e tal. São umas joias preciosas que eu tenho. O meu neto chama-se Antônio, o nome do meu pai. É um garotinho muito especial. Ele é um sapeca, sabe? Eu tenho uma paixão profunda pelo Antônio. E agora, pela neta que vem, poxa, vai ser a princesa, vai ser, sabe, o xodó da família. Porque é a única mulher da família, né? Neta, então vem aí preencher a nossa alegria, completar. Falando sobre a família, os filhos, eu não posso jamais deixar de registrar
nesse meu depoimento, o carinho todo especial que eu tenho pela minha querida irmã, pessoa que eu amo demais, é uma pessoa que, de todos os momentos, que me traz paz quando eu falo com ela, quando eu a vejo. É parte integral ou total da minha vida. Como também minha querida Nora, pessoa quem eu amo muito. Nossa família não é numerosa, nós somos em poucos, mas temos muitos amigos, cunhados, e então a família para mim é tudo na minha vida. Um beijo, minha querida irmã. E agora falando ainda sobre a parte profissional, a parte de trabalho, né? Quando saí dos Correios, eu montei uma empresa, uma distribuidora de revistas. Isso porque o meu conhecimento no Correio, sabendo que tinha produtos que não tinham assim prioridade e que também não fazem parte do monopólio postal. Então aí a gente criou a distribuidora, e isso foi em 97, já tem alguns anos. Estamos até hoje trabalhando. Eu trabalho todos os dias, gosto muito do que faço, tenho uma clientela excepcional, né? Prestamos serviço para os clubes, todos os clubes de Curitiba, Curitibano, Graciosa, Santa Mônica, Iate de Caiobá, de Guaratuba, Top View, Associação Comercial, revistas importantes, com prazos para entrega. Fazemos um trabalho muito profissional. Hoje nós entregamos em torno de 40 mil revistas por mês. Um trabalho que se realiza todos os meses, né? E que nossa clientela, nossos clientes, elogiam o nosso trabalho, porque tem qualidade, né? Fazemos com dedicação, com amor, e isto faz parte da nossa profissão que abraçamos há anos. Eu quero registrar aqui também um agradecimento por esta oportunidade que me foi dada para falar da minha vida profissional, um pouquinho da minha família, e desse sentimento que a gente tem pelo trabalho, desse orgulho que eu tenho pelo que eu faço pelo trabalho. Então, isto para mim foi muito importante mesmo, deixar para aquelas pessoas, meus parentes, um registro daquilo que eu fiz até hoje.